Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as Nações da Terra. E olha, hoje, com o retorno. Bem que a gente poderia chamar esse podcast de hoje O Retorno. Por quê O Retorno? Porque está de volta meu amigo pastor Caledson. Tamo junto, meu pastor. Está de volta aqui em Pinheiro. Pastor Luciano Belo. Luciano O O Belo. Gente, e é sobrenome, né, Com pastor? certeza. E denunciar também a pessoa, né? Denunciar A beleza pessoa. que está no sobrenome. Glória a Deus. Que coisa Não boa. está sobre o homem. É isso aí. Gente, hoje nós estamos animados. Acho que está dando para perceber que a gente está animado aqui hoje. Por quê? Porque hoje nós vamos comentar, nós iremos fazer uma resenha capítulo por capítulo deste livro. Olha só, que livro. Cristianismo puro e simples. Pastor Caledson, eu li esse livro, assim, li ele do início ao fim 3 vezes. Agora, o capítulo que fala sobre fé, sem exagero, eu acho que eu li mais de 10 vezes. É mesmo? É, porque foi o capítulo que mais Aham. mexeu comigo. Que aí nós vamos falar um pouquinho lá pra frente sobre esse livro. Vamos começar com te perguntando assim, quando que você leu esse livro? Pastorzão, eu li ele a partir do interesse do filme As Crônicas de Nárnia. Eu conheci As Crônicas de Nárnia, depois eu ouvi falar desse livro. Eu comprei ele, no período que eu comprei ele, acho que em 2017, eu comprei, mas eu acabei não lendo. Achei uma leitura muito difícil, até porque no período eu não lia clássicos, né? Livros mais clássicos assim. Deixei ele de canto lá, mas depois de tanto algumas pessoas comentarem sobre ele, eu acabei lendo. Aí no período de 2018, foi a primeira vez que eu li ele. E agora eu estou relendo de novo e vejo, sempre dando uma olhada em alguns capítulos. Acaba virando um livro de pesquisa. É a impressão que eu livro tô de tendo. pesquisa. O meu tá todo riscado e é maravilhoso. Pastor Luciano, você teve o primeiro contato com esse livro quando? Pastor, eu tive contato com esse livro por um acaso. Eu fui ver alguns livros, né? Numa loja aqui em Pinheiro. E gostei do tema. Não conhecia o autor, não sabia que ele era Olha só. o escritor de Crônica de Porque Nárnia. geralmente quem procura o livro é porque já tem uma referência do autor. Já tem uma referência. E aí eu vi Cristianismo Puro e Simples. Foi a graça de Deus que Eu achei afetou ele. interessante. Esse livro deve ser bom. Comprei, bem baratinho na época. Em 2019, eu acho. Eu li ele, tive a mesma sensação que é um livro denso, né? Não é uma linguagem fácil de entender. Li a primeira vez, não entendi nada. A segunda vez começou a fazer um certo sentido. Depois da terceira vez que eu comecei a ver algumas verdades que me afetaram. E hoje também para mim serve como um livro de pesquisa. Algumas vezes eu vou pregar e eu vejo o que C.S. Lewis diz sobre Tem isso, peso, né? tem É peso. legal, é. E por isso que eu peço para todo mundo que quando for ler esse livro, não leia só uma vez. Todas as pessoas que eu conheço que já leram dessa obra, aqueles que leram uma vez não falam com o brilhantismo do livro. Ah, sim, eu já li, tal. E acho que foi assim com todos nós. Eu li, não me fez sentido o que eu li, primeira vez. A segunda vez me ofendeu. E na terceira me destruiu. E a gente só presta destruído, morto. E foi o que esse livro fez comigo. Então, meus amigos, se você já tem um livro, leu, de repente não te fez muito sentido, a sugestão que a gente dá é leia novamente, releia, porque é um livraço. Eu acho que bacana também, pastor, é você ver resenhas. Porque Ajuda muito, né? Muito. Tem muita resenha disponível na internet que vai te ajudar a você compreender a leitura. Foi o que me ajudou. Porque, por exemplo, eu ia ler uma coisa, eu não entendia nada. Então eu procurava uma resenha. E a resenha de alguma pessoa trazia uma certa compreensão. Então quando eu voltava para a leitura de novo, aí eu via com mais clareza e ajudava bastante. E é importante levar em consideração a parte do contexto histórico, porque quando você conhece o momento em que foi escrito, quando é que foi feito, a vida do Lewis, você começa a entender melhor o livro. Exatamente. Então, esse contexto de como é que foi escrito, para quem foi escrito, me ajudou bastante. Porque algumas vezes eu vi as resenhas e aí eu fui pesquisar sobre ele, né? E ele fala, inclusive,
no prefácio do livro, se não estou enganado, sobre o momento, né, da nação da Inglaterra, da Irlanda, que estava vivendo naquele momento. Olha, nós vamos começar pelo título do livro. Olha, gente, esse formato aqui do meu é muito lindo. É um livraço. Capa dura, alto relevo. Charmoso. Eu, de vez em quando, eu fico olhando para ele lá em casa, assim. É muito bonito. Vamos começar pelo título. Cristianismo puro e simples. Por que, pastor, esse título? Por que, pastor? Cara, esse título é muito top. Porque, na verdade, o Lewis, ele tenta fazer com que todos entendam o cristianismo. Com os exemplos cotidianos, né? Então, ele usa esse título porque é algo simples o cristianismo, né? E ele quer mostrar a simplicidade do cristianismo, como Cristo era simples. E eu acredito que essa foi a razão desse título, né? Pastor Galedes. Meu pastor, é um título muito bonito. Não, lendo o livro a gente consegue perceber por que carrega, né, esse título. E uma das coisas que ele diz é que a ideia não é converter ninguém, a ideia também não é fazer com que as pessoas escolham qual denominação ela queira, né, catolicismo, protestantismo, ou qualquer outra ramificação, mas a ideia do livro é passar mesmo esse cristianismo puro, simples, para as pessoas que estavam vivendo debaixo de um cenário de guerra, né? Então ele quer passar essa mensagem de Cristo, não uma coisa de um bom cidadão, Sim. né? De um bom cidadão, mas de alguém que realmente vive, como dizem Atos lá, que os primeiros cristãos, os primeiros discípulos foram chamados de cristão porque eles viviam de fato os ensinamentos de Jesus. Então ele quer passar isso, não apenas para a pessoa ser um bom cidadão, mas porque ela vive de fato esse cristianismo simples na vida, né, na vida prática, no cotidiano. E ele fala, inclusive, né, que o cristianismo não é uma filosofia. Ele só vale a pena se for vivido de verdade. Não é algo que está além. Você precisa viver para que você entenda. Então não é um conjunto de filosofias, de ideias que você não precisa... Ele cita assim: o cristianismo não é um conjunto de filosofias para você deixar guardado na estante. Sim. Você precisa viver. Sim, né? sim. Então, isso demonstra muito o que é o título do livro. Vida na vida, né? Isso mesmo. E quando a gente fala cristianismo puro e simples, talvez alguém pode pensar, é simples, é simplista, é raso. Meus amigos, é simples, mas raso não é. Não é, e não é mesmo. É um livro muito profundo, mas numa perspectiva de um leigo. O C.S. Lewis se considerava um leigo. Sim. Ele não era um teólogo. Ele disse que ele não queria fazer uma abordagem teológica. Não era um pastor também. Não era um pastor. E nem um pregador. Nem um pregador. Incrível, né, cara? E se tornou, pastor Galedes, o maior influenciador intelectual do cristianismo. Olha como Deus faz. Meu Deus. Não era um pastor ordenado, era um leigo, mas um homem que teve uma experiência poderosa e que tinha uma capacidade que Deus deu a ele de compreender. A impressão que eu tenho quando eu leio C.S. Lewis, e aí nós vamos usar a versão aportuguesada, tá? Porque C.S. Lewis, nós vamos falar Lewis, que é a versão aportuguesada aqui, para facilitar. A impressão que eu tenho, pastor Galedes, quando eu leio, é como se ele estivesse conduzindo a gente para um lugar. Sim, verdade. Cara, uma construção. meu né? Deus, Eu tive essa impressão. Parece que ele tá levando a gente vai chegar num lugar e a gente tem certeza que a gente vai chegar nesse lugar. Exatamente. Verdade. Exatamente. Ele usa a figura, vocês vão lembrar, de uma casa. E ele diz assim, olha, uma casa tem aquele espaço que é comum para todos. Existem cômodos onde as pessoas gostam de ficar, só que ele diz que ele quer falar daquele espaço que é comum. Então, como você disse, pastor Luciano, o objetivo dele aqui não é ressaltar a fé anglicana, que era a fé que ele professava. Ou mesmo a fé católica que ele, de uma certa forma, né, tinha uma proximidade ali, né, flertava, digamos assim, um pouco com a fé católica. Não era o objetivo dele. E aí a gente precisa entender o contexto histórico. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. A nação estava sofrendo muito e eles precisavam de alguém
que pudesse trazer uma palavra de consolo. E numa hora daquela, num momento como aquele, alguém falar de forma proselitista, não seria interessante. Então Deus, pela sua providência, levanta um homem como C.S. Lewis, que consegue ser, olha só gente, ele consegue. Eu não vou lembrar aqui, mas eu vi outro dia um padre, ele é um padre influente da Igreja Católica. No Brasil? É. É o padre Paulo Ricardo? Paulo Ricardo, exatamente. Eu vi ele dando referência e falando assim, com muito apreço do C.S. Lewis. Inclusive, ele tem um curso sobre C.S. Lewis e cristianismo puro e simples. Olha só. Então, o C.S. Lewis consegue ser respeitado pelos católicos, pelos reformados, pelos pentecostais. Ó, nós somos aqui, digamos, renovados, né? Por ateus. Somos carismáticos. Por ateus. Verdade. É um homem realmente de Já Deus. vi um testemunho, você ouviu um testemunho de uma mulher, ela não sabia que ele era cristão, porque ela até o momento só tinha lido as Crônicas de Nárnia. Depois ela viu um documentário que falava sobre cristianismo puro e simples. Aí ela disse assim, meu Deus, eu sou ateia e o meu escritor preferido é C.S. Lewis. Olha Eu não só. sabia que ele era cristão. Então ela comentando, né? E meio que isso aconteceu com ele. Porque, vamos lá, quando ele era ateu, um dos homens que ele leu muito foi Chesterton. E Chesterton era um cristão apaixonado. E aí, certa vez, ele até comenta, pastor Caledes, ele diz assim, como que homens tão inteligentes como Chesterton, ele lê Agostinho de Hipona, e ele questionava como que pessoas tão inteligentes conseguiam ser cristãos, como se não fossem conciliável. Não se misturasse. Intelectualismo, inteligência e a fé, né? E aí Deus usa essas literaturas para converter o C.S. Lewis. Mas vamos começar também falando dele. Olha, gente, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos falar capítulo por capítulo, mas antes da gente entrar nos capítulos, nós vamos falar um pouco do C.S. Lewis. Sim. Hoje nós vamos ficar aqui, no máximo, pela introdução, o prefácio, porque tem muita coisa pela frente. Então, quem foi C.S. Lewis? De forma bem sucinta, pastor, porque vamos partir do pressuposto que tem alguém que nunca ouviu falar do C.S. Lewis. E aí eu sempre tenho esse cuidado para a gente não falar de um assunto pensando que as pessoas já conhecem. E aí a gente não se comunica. Então vamos partir do pressuposto que tem gente agora nos assistindo que nunca ouviu, não sabe quem é C.S. Lewis. Quem é C.S. Lewis? Não. Voltando aqui um pouco, ele não era pastor, ele não era pregador, ele foi ateu durante boa parte da vida dele, mas ele era um professor, era um filósofo, ele dava aula de literatura medieval, ele gostava muito dessa coisa do medieval, porque ele diz que esse período medieval existia um povo que buscava Deus de uma forma como ele não via na modernidade. Uau. Ele tinha uma crítica muito grande com a modernidade, né? Imagina se ele tivesse na nossa modernidade. Meu Deus. No caso, pós-modernidade, né? Pós-modernidade. Meu Deus. E ele foi casado, mas já num período mais distante assim da vida dele, não foi muito cedo, né? Pois é. Não foi muito cedo. Foi até uma surpresa para mim, porque eu achei que ele tinha casado cedo, Sim. né? Os amigos dele, todos já eram casados. Acho que a esposa dele era os livros, a literatura era sua esposa. Ele era um apaixonado por isso. Desde a sua adolescência, né? Desde quando era menino, assim, porque ele cresceu lendo os livros clássicos que o pai tinha na biblioteca da casa dele. Então ele foi criado ali nos livros. E o pai já trazia essa fantasia na cabeça dele de bichos que falavam. Olha a influência. Já tinha essa Quer influência. dizer, faz sentido a gente começar a olhar o escritor a partir da sua infância. Sim. Então, ele escreve as Crônicas de Nárnia, que é uma obra de ficção maravilhosa, mas isso vem da infância, do pai. Um pai que contava histórias alegóricas. Exatamente. E o pai tinha maquetes, né? Que era com bichinhos que se moviam, aquela coisa toda. Então isso influenciou a vida dele. Ele via isso, o pai ensinava isso para ele. Mas ele acabou que a mãe dele morreu, ele tinha 10 anos de idade,
Ela morreu de câncer. Inclusive, foi uma das coisas que marcou muito ele, porque nessa decisão de se tornar um ateu. Porque ele ora pela cura da mãe e a mãe não é curada, a mãe morre. E isso afeta ele de uma forma tão profunda que ele perde todo o prazer e a alegria que ele tinha. E o pai, que não sabia lidar com a situação, que tinha uma tendência à depressão, acabou que o relacionamento entre eles também não ficou muito bacana. Então isso afetou muito ele. E ele vai para uma escola, ele passa por algumas escolas, e ele não tem uma boa experiência porque ele era muito retraído, né? Ele gostava dos livros, ele não era muito de estar no meio das pessoas. E ele meio que sofria um certo bullying por causa disso. E ele mandava cartas pro pai, que o pai tinha que tirar ele de lá. Depois o pai percebe que era uma coisa um pouco mais séria, tira ele e coloca ele aos cuidados de um professor particular. E é esse professor que leva ele para Oxford, né, que é a universidade que ele estudou. E faz 3 graduações. Então, essa é mais ou menos um pouco assim da vida dele, né? Quando ele entra em Oxford, é logo quando começa a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra, ele até para as aulas porque ele vai para a guerra. Ele participa das 2 guerras. Sim. Participa das 2. Uma, ele vai para a linha de frente da batalha, né? E a outra, ele se torna uma espécie de capelão. Isso mesmo. Mais ou menos isso, né? Ele vai para lá para dar palavra de encorajamento. Né? Muitos jovens morrendo na guerra. Na Primeira Guerra, se não me engano, foram 23 milhões de pessoas. Foram. 10 milhões de soldados, 13 milhões de civis. E aí tem uma história, não sei se vocês leram sobre isso, tem uma história dele que eu acho muito bonita. Não me lembro se foi na Primeira Guerra ou na Segunda. Foi na Segunda Guerra. Foi na Segunda. Que ele conhece uma pessoa e eles fazem um pacto, eles dois. Que aquele que morresse... Sim, Primeira Guerra. Foi na Primeira Guerra. Foi na primeira. Isso mesmo. Aquele que morresse, o outro cuidaria... Da família, né? E infelizmente aconteceu, o amigo dele foi tombado na batalha. E ele cuidou da mãe. Cuidou da mãe, até ele tinha ela como mãe mesmo, né? E o pai dele não gostou dessa ideia. Gostou muito. O pai dele criticou muito ao saber disso, né? Porque ele não queria. O pai dele não queria e ele assumiu a mãe do seu amigo e chamou ela de mãe a vida toda. Cuidou dela. Tá, em que momento C.S. Lewis se torna ateu? Vamos conversar um pouco sobre isso? Que eu acho que quando a gente fala da história de C.S. Lewis, é importante a gente falar dessa fase da vida dele. O que levou C.S. Lewis ao ateísmo? Foram alguns fatos. A morte da mãe, né, pelo câncer, foi uma coisa que marcou muito ele. Estima-se que ele tinha entre 9 e 10 anos. 9 e 10 anos. E o período que ele ficou nessas escolas, que ele sofreu muito lá. Tanto esse certo bullying que ele sofria e maus tratos. Maus tratos. Teve uma escola que o tutor da escola foi preso. Foi condenado, por causa de maus tratos. Então isso também afetou. E aí ele até escreve, né? Ele escreve isso. Que ele começa a ter uma ideia da religião como uma coisa ruim. Então esses 2 fatos influenciou bastante ele. A morte da mãe e a influência que ele teve de maus tratos nessas escolas que ele passou. Aos 13 anos, ele já se denominava ateu. Aos 16 anos, aí ele começa a estudar lógica. E aí ele se torna um propagador do ateísmo, que já é um outro ponto, né? Sim. Então ele era de uma família cristã, os pais eram protestantes. Só que ele perde a fé pela incompreensão, não saber lidar com a perda da mãe. E só fazendo aqui, abrindo um parêntese, é impressionante. Aí que eu não vou também dizer que todos os ateus, né? Mas muitos ateus que eu conheci, conheci de me relacionar e conheci de ler as histórias, os que eu conheci todos, o seu ateísmo nasceu de uma incapacidade de compreender um fato. Exemplo, um dos ateus mais conhecidos da história da humanidade foi Nietzsche. E Nietzsche era filho de pastor. Vocês sabem disso? Sim. O pai de Nietzsche era pastor. Nietzsche tinha perdido o seu irmão e aí ele perde o pai dele. E a história vai dizer que quando eles estão colocando as
pegando a terra e colocando sobre o caixão, fazendo aquele barulho, né? Nesse momento tocou o sino. Nossa. E ele olhou pro sino e havia uma cruz. E ele olhou pro pai dele sendo enterrado. Ele olhava pra cruz, olhava pro pai dele. E dentro dele ele falou: pra mim, Deus está morto. Logo, o ateísmo de Nietzsche nasce por essa situação. Não consegui. E parece que a história se repete aqui com o Parece que C.S. se Lewis. repete, né? É a mesma história. E quando que ele saiu do ateísmo? O que tirou Nietzsche do ateísmo? Nietzsche ou C.S. Oh, Lewis? desculpa, Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Agora, pastor, olha como que é as coisas. Só voltando bem aqui de novo, antes de falar sobre a conversão dele. Você vê que lá quando ele casa, Ah, a esposa dele também Uau. tem câncer. imagina. E É ela mesmo. morre, né? Isso mesmo. Por causa do câncer. E Então, aí assim, ele entra em depressão. Sim. Muito bem Tem uma colocado, crise. pastor. Quer dizer, vamos colocar aqui as duas mulheres mais importantes da vida dele. A mãe, ele perde, se torna ateu. Aí, quantos anos depois? 30? rapaz, Foi 1900... Uns 30. 60. por Eu acho aí, que né? foi. Uns Por aí, 30 não sei anos exatamente. depois. 40 anos. Uns 30 e tantos anos depois, ele vai e perde agora a sua A esposa esposa. amada. E aí ele entra em depressão. A história vai mostrar que ele entrou em depressão profunda. E a mãe do seu amigo, que virou uma mãe, também tinha morrido. Então, as 3 mulheres importantes da vida dele, ele perdeu. Agora, tu sabe como é que ele saiu da depressão? Eu tava lendo, achei incrível. Um dia ele acorda. E ele acordou absolutamente livre É mesmo. do luto. E aí ele percebeu que tinham explicações para além desta Uau. vida. Sim. Ah, Meu Deus. Aí ele era um homem inteligente, né? Ele gostava da introspecção, gostava da solitude. Então, ali ele entendeu e ali ele saiu da depressão. Literalmente, Deus Uau, o curou da perfeito. depressão. Por essa inclusive, depois conversão. ele não sei qual o período exato, mas ele lança um livro chamado Surpreendido pela Alegria, Alegria. alguma coisa assim, né? Isso. Uma Que ele foi um autobiografia. homem, que passou pela dor, pelo sofrimento. Ei, falar de alegria, cara. Tem uma frase do Chesterton que eu vi. Meu Deus, eu achei muito lindo. Ele dizia o seguinte: a alegria, que é a maior propaganda do pagão, eu descobri que ela é o maior segredo Uau. do cristão. Essa frase é violenta. Violento. É demais. Principalmente agora, esse momento que a gente tá Meu vivendo. Deus, né? cara. Vivendo essa coisa do evangelho que tem afetado a gente. Então, essas frases de falar sobre alegria, prazer em Deus, faz muito sentido pra gente Muito. agora. Não. Eu acho que agora era o momento, pastor, da gente ter acesso a essa literatura. Eu acho que se eu tivesse lido, pastor, lá atrás, eu não teria compreendido. Eu ia falar isso. Banhado pela graça, tudo é diferente, né? É. Olha, o que eu tenho percebido? Tenho percebido o seguinte: o evangelho é uma mensagem poderosa. Mas o evangelho é uma lente. É uma lente de interpretação. Você começa a interpretar tudo a partir dela. A partir dessa lente. Tem uma frase do Lewis que ele diz assim: eu creio no evangelho, eu creio no cristianismo, como eu creio que o sol vai nascer amanhã. Não porque eu o vejo, Uau. mas porque através dele Eu vejo todas as outras coisas. Então, pastor, quando tu diz na tua pregação no domingo agora que tu tens tido uma experiência de ficar chorando, de chorar, olhando pra tua filha, Sim. sabe por que tu tá chorando? Porque tu botou a lente do evangelho. Uau. E aí quando tu põe a lente do evangelho, tu olha pra essa menina linda, não tem como. É graça. É graça de Deus. Então, a gente que mora numa região onde infelizmente se faz muitas festas e tal, é comum a gente passar e olhar as pessoas pulando, tal, entorpecida pelo álcool. É uma propaganda aquilo. Mas o cristão é que realmente Que tem, tem a verdadeira alegria, né? Uau. Perfeito. Coisa maravilhosa, Perfeito. maravilhosa. Mas vamos continuar falando o que tirou C.S. Lewis do ateísmo. Quem começa aí? Eu. Vamos lá. Ele teve um encontro, ele desenvolveu uma amizade com o Chesterton.
né? Com Tolkien. Desculpa, Com Tolkien, isso Tolkien. mesmo. E essa amizade foi importante, pastor. E no primeiro momento eles não se deram bem, né? Mas quando eles foram para a mesma Estreitando. universidade, para Oxford, Eles se conheceram na universidade. em Foram. Oxford. Tolkien, né, católico, e Lewis, ateu. Pra quem não sabe, escritor do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Hobbit, o Hobbit. E Tolkien foi o cara, o escritor mais importante do século XX. Né? Importante. E aí eles começam a conversar. E teve um dia que eles ficaram até 3 horas da manhã, cara, eles conversando. Eu amo essas conversas. Olha, eu tenho um Tolkien na minha vida, sabe? Eu tenho um amigo que a gente fica conversando até 3 da manhã, 4 da manhã. Nossa, cara. E é a coisa mais incrível. Continua, É muito pastor. bom. É muito bom. E ele acredita parte da conversão a essa conversa. Né? Essa conversa com Tolkien. Tolkien mostrando para ele que o evangelho, que o cristianismo não é um mito, porque ele acreditava no evangelho, no cristianismo, como um mito. Um mito. E aí Tolkien começa a falar para ele, olha, um mito não necessariamente é uma mentira. Pois é, rapaz. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado, porque na nossa cabeça, mito é mentira. E ele vai mostrar que mito está dentro de uma categoria alegórica, para além do materialismo. Isso mesmo. Para além da imaginação. Para além da até. imaginação. E ele chega até a dizer, pastor Luciano, que a racionalidade, o materialismo, é uma prisão. Isso mesmo. E o preso, que está limitado àquela prisão, mas todo mundo não é aquela prisão. Então, quando ele escreve dessa maneira poética, e a gente vai ver isso em Jesus Cristo. Quando Jesus conta suas parábolas. Isso mesmo. O que eram as parábolas, senão o método usado por Jesus para levar a gente para além do materialismo. Do materialismo, da racionalidade. Inclusive, Tolkien diz que o mito só faz sentido porque Cristo encarnou. Sim. Porque aí sai do mito e encarna. Uau. Agora faz sentido. Porque a gente vê a beleza. Agora a gente vê a verdade. A gente vê... Entende? Então, saiu só do campo do mito. Cristo se encarna. Então faz sentido agora todas as outras coisas. Quer que eu seja sincero com vocês? É impossível a gente pregar o evangelho e não usar poesia. Nossa. Metáfora. Pastor, é impossível. Eu vou pregar uma mensagem domingo agora e eu vou usar muito a poesia. Eu estava ouvindo uma música esses dias agora, do Projeto Sola. E a música diz assim: ó beleza, antiga e tão nova. Nossa. Antiga e tão nova. Antiga e tão nova. E tão nova. A gente precisa recorrer à poesia, porque a nossa mente é incapaz, ela é muito pequena para compreender esse mistério chamado evangelho. É verdade? E ela parece até uma certa crítica, porque é antiga e é nova. Paradoxo. É tão nova porque tem lugares que ainda nem conheceu. Né? Tem lugares que ainda nem desvendaram e nem percebeu isso. É como se tivesse igrejas que ainda não viu esse novo, que é antigo. Uau. É antigo porque... É antigo... Porque antes da fundação do mundo. Aí o cara vai dizer, é antigo ou é novo? É os dois. É os dois. É os E dois. aí, voltemos ao Chesterton. O Chesterton dizia que o mundo está cheio de tensões. O mundo está cheio de tensões que parecem contradições, mas não são paradoxos. E está tudo certo. O fato de ser um paradoxo, uma verdade não está anulando a outra. Com certeza. A beleza é antiga. Mas é nova. E tão nova. E é um fardo leve. Isso mesmo. É um Jugo suave. É um amado pecador. O que chora se alegra. É um indigno o que perde ganha. Amado. É esse paradoxo delicioso que é o evangelho. E pastor, assim, tem muito a ver com a graça de Deus que acontece na vida de Lewis. Porque no contexto em que ele converte, o mundo todo caminhava pro comunismo. Né? As ideias do Adolf Hitler, que foi um dos principais causadores da Segunda Guerra Mundial. Então Deus levanta eles para influenciar o mundo das ideias.
Uau, cara. Sim. A literatura Sim. fora da igreja. Meu Deus, era uma outra batalha, né? Era outra batalha. Não, eles Meu estavam Deus, que literalmente coisa poderosa. na luta contra uma influência no mundo, No porque mundo todo. existiam dois homens, agora eu não vou conseguir, eu vou tentar lembrar o nome dos dois, mas de um agora eu lembro Shaw. que era H.G. Wells. H.G. Wells. E Shaw. Esse aí, Leonardo né? Shaw. Leonardo. Um escrevia dentro dessa área do teatro e o outro foi o Esse criador. livro foi escrito... foi esse livro aqui, meu Deus? Foi. Foi esse livro, ele foi escrito Em como resposta, resposta foi. Esse mesmo. à história do universo Exatamente. de H.G. Wells. H.G. Wells. Então eram dois homens, um foi o criador da ficção científica e o outro influenciando as artes, né, por meio do teatro. Então esses dois homens estavam influenciando o mundo. Então Deus levanta Chesterton nesse mesmo Isso. período, que aí tem um paradoxo aqui. Porque E eles eram amigos. eles eram amigos. É amavam, verdade, é se verdade. amavam, Se cara. ama... Hoje, tipo, Cara, hoje em dia isso tocamos- seria um escândalo, porque Tocamos num ponto, pastor. Desculpa te interromper. Eu vi um pastor, que é um pastorzaço, que eu quero indicar pra todo mundo aqui. Paulo Borges Júnior. Cara, eu vi esse cara falando algo, chorando. Ele disse assim: nós deveríamos discordar como dois irmãos abraçados. Uau. E não como os dois guerreiros se degladando. Então você vê aí dois caras que se amavam e discordavam. Um escrevia uma literatura refutando o outro. Refutando o outro. Eles se discordavam, mas não eram inimigos. Não eram inimigos, se amavam. se amavam. Cara, que coisa Então parece que poderosa. a gente olha para o nosso cenário hoje Difícil ver político, isso hoje. É difícil. Muito É difícil. difícil. Muito difícil. Agora, vocês sabem que ele não sai do ateísmo para o cristianismo, né? Ele sai do ateísmo para o teísmo. Exatamente. No primeiro momento, É, primeiro ele momento diz é assim, isso. ele até escreve uma carta para um amigo dele, ele diz assim: eu agora me considero um teísta. Isso mesmo. Nada mais do que isso. O que ele estava dizendo? Existe um Deus. O que nós hoje chamamos de agnóstico. Então era como se C.S. Lewis tivesse virado um agnóstico. E a convivência com o Tolkien, e há quem diga, pastor Luciano, que realmente não foi só os livros do Tolkien. Que o que realmente aproximou ele de Cristo foi a convivência com Tolkien. Convivência. Nossa. O jeito como Tolkien tratava sua família. Sim, era mesmo. Ele era um homem muito devoto, gostava. Sabe o que ele fazia? Ele colocava crianças na bicicleta e levava para a igreja. É mesmo? É. Ele Olha colocava aí. criancinhas na bicicleta Uau. e levava para a missa, Uau, uau. para a igreja. Então, essa vida devota, esse homem consagrado, que fez com que o C.S. Lewis se interessasse e se tornasse um cristão. E aí vem esse livro, que é O Homem Eterno, do Chesterton, que foi a obra que realmente fez o C.S. Lewis descobrir o porquê da fé. Então ele fala que esse Isso, livro foi o livro exatamente. que realmente o aproximou Esse do livro cristianismo. ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre a criatura chamada homem e o homem chamado Cristo. Uau! Meu Deus. O É homem difícil. chamado Cristo. O homem chamado Cristo. Então é dividido nessas duas partes. E aí ele vai discorrer a história do universo a partir da cosmovisão cristã. Então quando C.S. Lewis lê esse livro, ele é tocado por esse livro. É o livro que foi o livro que influenciou. Quando a gente estuda a história de Cristo, a gente descobre que Cristo é Deus. Ele é o Deus que a gente precisa conhecer. Sim. Ao mesmo tempo que ele é o homem Precisamos. que a gente precisa se tornar. Então ele é o Deus que nós precisamos conhecer, ele é o homem que nós precisamos nos tornar. Pois é, meus amigos, eu creio que já deu para quem está aqui nos assistindo ter uma noção, e que noção, hein? De quem foi o C.S. Lewis. Agora vamos entrar no próprio livro. Como que nasceu a inspiração para este livro, Cristianismo Puro e Simples? Não, o contexto era de guerra. E como ele participou da Primeira Guerra Mundial, a gente já comentou aqui. Na segunda, ele era uma espécie de capelão.
Então, as suas ministrações para os soldados fez com que a BBC, na época, chamasse ele, escolhesse ele para nesse cenário de guerra, de desesperança, de morte, de pessoas abandonando a fé porque questionavam a Deus, Sim. porque que tudo estava Não, imagina, acontecendo. cara. Meu Deus. Ele foi uma voz escolhida por Deus para trazer esperança e consolo Aleluia. Por uma nação inteira. para uma nação inteira. Uau. Meu Deus, ó, chega a arrepiar aqui, ó. É forte. Então, Deus levantou um homem para ser uma voz num período muito difícil. Voltemos àquele ponto. Não era um sacerdote, É. não era um pregador, era um homem que foi afetado pelo evangelho. E ele até fala isso. Ele disse que ele foi escolhido não porque ele era um profissional, porque ele era alguém amador mesmo, que queria explicar o cristianismo, né? Exatamente. Então ele foi essa voz. A ideia não era uma escrita, mas era oral, né? Aham. Na Era para uma rádio, né? rádio. Então foi uma mensagem pregada, vamos se dizer. Mas a escrita também não era um conteúdo teológico. É como se fosse, ele disse que a ideia que ele queria era como se estivesse sentado numa sala, conversando. Entendi. Como se estivesse conversando com as pessoas. Então ele faz a primeira, depois chamam para fazer uma segunda e uma terceira vez. Depois disso eles vão compilar e fazer o livro. Então o propósito era ir para essa rádio e dar essas palestras e depois isso se torna um livro. A parte mais teológica é a última. Não é verdade? A última parte do livro é a mais teológica e é a que eu mais me identifiquei, confessando a vocês. Em especial o capítulo, pastor Caleto, que fala sobre a fé. Que esse é o capítulo que mexeu muito comigo. Nós vamos ter um podcast inteiro sobre ele. esse assunto. Pastor Luciano. Sobre como é que foi escrito o livro? A inspiração, né? O pastor Caleto falou um pouquinho Sim. do que tu ouviu, assim, que tu possa complementar, do que tu estudou. Pois é, então a Alemanha nazista, né, atacava eles dioturnamente, né? Então imagina as pessoas sendo atacadas. Não tinha esperança, não havia esperança para a Inglaterra, né? Não havia esperança para eles, pastor. Tem um áudio dele, porque existem os áudios originais, né? Sim, Você sabe disso? A voz dele lá. A voz dele. E tem um áudio dele dizendo assim, mais ou menos assim, que Deus, ele nos ama. E se houvesse um ser humano na Terra, esse ser humano seria amado por Deus. E Jesus morreria por ele. Agora você imagina meu você Deus. ouvindo isso Uau. e ouvindo os estouros, os estampidos de bomba, de bala. Meu Deus. Então pastor, ele surge como essa voz mesmo, de falar para as pessoas que... Ele fala isso no começo do livro, que se Deus é um ser pessoal, e que se houvesse uma pessoa, ainda assim, ele morreria por essa pessoa, né? Ele amaria essa pessoa. Então, isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Dos soldados que estavam numa guerra, né? Porque isso chegava também a eles, né? Por meio de rádio, e fez toda a diferença para aquela nação. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução do livro? Hoje nós vamos ficar na introdução e no prefácio. Eu acho, antes da introdução, pastor, eu queria que Caledson fala aquela parte que tu falou na pregação da Primeira Guerra, que estourou a granada. Sim, Fala que aí, legal, cara, pra cara. gente. Verdade. Top, hein? Porque ele vai para a Primeira Guerra como soldado, vai para chamam de as trincheiras, né? Sim. E lá na guerra uma granada explode, matou o seu líder, O líder dele. e os estilhaços da granada também afetou o corpo dele, então ele ficou muito ferido. E depois, quando ele vai falar da sua conversão, ele diz que nem os estilhaços da granada afetou Uau. o coração dele como o evangelho afetou. Uau. Ele foi mais afetado pelo evangelho do que pela granada que afetou o seu corpo. E eu queria pra tu falar isso, Caledson, porque esse livro ele só podia surgir de alguém que foi muito afetado, cara. É verdade. pastor. Não dá pro cara Não dá. Não produzir uma obra dessa no superficial. dá.
Os na estilhaços superfície. afetaram o corpo. E o evangelho E aí, então, flechou, afetou, o coração. destruiu o coração dele. No bom sentido da Eita, palavra, que- destruiu, né? Que Deus possa nos afetar Amém, nesse cara. evangelho. Aleluia. Amém. Pastorzão, se alguém perguntar pra mim, Ribinha, qual é a maior tragédia hoje da igreja? Pra mim, já. a maior tragédia são homens que nunca foram afetados Deus. pelo evangelho, pregando o Presta. evangelho. Meu Deus. Homens cujo evangelho não arde o peito, Meu Deus. não enche os olhos de lágrimas mais. E esses homens Deus. estão nos púlpitos pregando Meu Deus. para outros homens mortos. Eita, cara. E isso é uma grande tragédia. É uma tragédia. Louvado seja Deus, porque pela graça dele, ele tem nos afetado aqui. Amém. Tem mesmo. Olha, eu tô até dizendo para todo mundo o seguinte: geralmente quando se fala do primeiro amor, se fala de uma coisa que você quer voltar, né? Verdade. Ah, vamos voltar. É. Eu digo, eu voltar? Eu nunca vivi o que eu tô vivendo, eu vou voltar. Eu tô louco. Não quero voltar para lugar Não quero nenhum. nem sair disso aqui. Eu não quero é sair desse lugar que eu estou. Então aí entra a parte que me tocou. Quando ele diz que existe uma descoberta que só consegue fazer no evangelho quem já andou e andou muito. Meu Deus. Se esforçou tanto que deu o seu melhor e descobriu que não conseguiu. E depois que descobre que não consegue, se prostra, se curva. Meu Deus. E aí Meu acessa Deus. uma coisa Não, inexplicável. Eu vi um. Perdão, pastor, deixa Não, eu tudo te bem. interromper. Um conhecido meu que ele disse assim: cara, quando eu me converti, eu cheguei diante de Deus de um jeito que ele não pudesse olhar pra mim como um homem destruído, um homem caído, um homem acabado. Meu Deus. E aí eu falei: você não entendeu. Porque é exatamente o contrário. É quando você chega diante dele Uau. quebrado, É. destruído, é que você vai entender o amor dele por você. Só que a pessoa pensa, pastor, o destruído financeiramente, o derrotado profissionalmente, Materialmente. materialmente, para além do material que nós estamos falando. Gente, nós estamos mesmo. falando do evangelho. É outra categoria. Não é materialismo. E tem uma frase do Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim, que uma conclusão ele chegou, que você só pode se encontrar com Deus, porque primeiro ele te quis. Meu É. Deus. Pastor, isso me destruiu. Isso eu cara. nunca fiz, foi Ei, tão verdade pra mim. Meu Deus, como agora. aleluia. Isso me destruiu. Isso Glória me a teu destruiu. nome, Quando eu li Jesus. ele dizendo assim, cara, se você quer conhecer a Deus, o primeiro passo não é seu, Não é seu. é de Deus. Porque se ele não quiser se revelar a você, nada do que você faça Será capaz? poderá fazer conhecê-lo. Cara, Isso gera uma gratidão, pastor Luciano. Eu não me lembro se foi Spurgeon ou se foi Moody, me lembra aí vocês dois, que eles, na igreja que eles pastoreavam, eles tinham o hábito de perguntar para os novos decididos. Sim, Spurgeon, né? Charles Foi Spurgeon. Spurgeon. Ele perguntava assim, uma das perguntas era, como você encontrou Jesus? E certa vez ele perguntou para um homem, como você encontrou Jesus? Aí ele parou assim e disse, não, essa pergunta não está fazendo sentido para mim. Porque eu não encontrei Meu Deus. Jesus. Ele me encontrou. Gente, eu vou usar uma alegoria na pregação domingo. Tô doido para falar aqui, mas não vou dar spoiler não. fala. Porque a incapacidade de encontrar um raciocínio lógico, eu tenho que recorrer à poesia, pastor. E a minha mensagem de domingo eu vou recorrer à poesia. Lembra daquela passagem lá do Salmo, quando diz assim, levantai, ó portas, Sim. Isso. as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. É uma linguagem poética. Os portões, pastor Luciano, das cidades eram gigantescos. E aí o salmista está dizendo, pois esse portão que já é gigante, arranque a cabeça. Meu Deus. Porque não é capaz de conter o rei que vai vir. Meu Deus. Uau. Poesia. Porque... E eu vou recorrer à poesia. E pastor, no Salmo 119, complementando essa história que o senhor contou de Charles Spurgeon com esse membro, Sim. Salmo 119, o salmista diz assim, eu estou como uma ovelha desgarrada. Deus me encontra, me procura. Meu Deus do céu.
Olha, a gente tem mudado o nosso jeito de pregar. A tua penúltima mensagem, pastor, eu lembro que foi tão simples, mas confrontou muito. Porque as parábolas de Lucas 15, né? A primeira parábola, o pastor Caleb perguntou, qual é o nome? A igreja inteira disse, parábola da ovelha perdida. Ele disse, não, é a parábola do pastor. A segunda, a parábola da dracma, não, é a parábola da mulher. Ela foi ativa, ela procurou, ela varreu. E a terceira, a parábola do filho. Alguns mais evoluídos vão dizer dos filhos. Mas não é nem do e nem dos, é do pai. Foi ele que disse, né, pro mais velho, olha, o teu irmão estava perdido e foi achado. Ele foi achado. Mas, eu pergunto a vocês, o que mais chamou a atenção no prefácio? Olha, o prefácio foi feito por ele. Que é uma coisa incomum, né? Geralmente o prefácio é feito por uma outra pessoa. Verdade. Ele fez o prefácio do livro. Eu até... Eu sublinhei uma coisa aqui. Também sublinhei aqui. Fala aí. Acho que eu até mencionei um pouco que uma das coisas é que ele não quer trazer orientações a respeito da decisão que a pessoa precisa tomar e qual denominação ela quer ficar. Incrível, foi quase a mesma coisa que eu sublinhei foi. aqui. Foi. Parece que ele combinou. Aqui, ó. Não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Porque ele queria unir, né, gente? Ele queria... Aí, ó, só pra você ver, não é o mesmo trecho, mas tá dentro do mesmo raciocínio. Olha aqui, eu até destaquei, viu, gente? Deixa eu ver se vocês conseguem olhar aqui. Tá até destacadinho aqui. Diz assim, nossas divergências não devem jamais ser discutidas, senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o seu único Filho. Perfeito. Entendeu? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de discutir qualquer assunto secundário do Evangelho, vamos nos concentrar. Só existe um Deus e um único caminho, esse Deus. Sim, e ele até diz que essas discussões não vai fazer com que os de fora venham para dentro. Então é tola. É irrelevante. Irrelevante. Então essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Uma outra coisa é que... Você quer fazer uma observação? Pode ficar à vontade. Uma outra coisa é que ele não tem a intenção de converter ninguém. Então, ele quer realmente mostrar esse cristianismo puro e simples. É uma mensagem mesmo de esperança, né, para o seu país. Então, assim, ele não tem essa intenção de converter ninguém. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu vou pregar, mas já fica pensando que pessoas se convertam. A gente já fica com isso na cabeça. É porque a gente quer fazer, pastor Caledes, o papel que não é nosso. A obra de conversão não é nossa, gente. A obra de conversão é total do Espírito Santo. A cooperação que Deus pede nossa é na pregação e não na conversão. Qual é a tua e a minha cooperação para alguém converter? Zero. Agora, na pregação sim, Deus conta com a gente. Deus nos chama pra gente pregar, então ele tá certo. Mesmo ele não, entre aspas, querendo converter as pessoas, converteu muita gente. Sim. Muitos. Inclusive a sua esposa se converteu. Perfeito, ela era uma estadunidense que leu as obras de Lewis, alugou uma casa perto da dele para conhecê-lo, desenvolver uma amizade. E aí tem uma história que eu li sobre esse detalhe, acho que é importante a gente falar aqui, que descobriram que ela tinha sido integrante do comunismo. Sim, do Partido Comunista Americano. Do Partido Comunista Americano. E aí ela tinha que ser deportada. A não ser que ela tivesse dupla nacionalidade. Então o C.S. Lewis, por já ter desenvolvido um afeto de amizade com ela, disse, vamos combinar o seguinte, eu me caso com você para que você não saia daqui, da Inglaterra, mas isso vai ser apenas um contrato de cartório, você fica na sua casa, eu na minha. Combinado? Combinaram, se casaram no civil, só que aí, pastor, ela adoece. Ela descobre que tinha um câncer. Acho que ela cai lá. Foi para o hospital e descobriu que tinha um câncer. E um câncer
agressivo e tal. Então ele realmente descobre que amava e casa com ela no hospital, faz a cerimônia religiosa. E aí ela consegue ainda, ela se recupera e consegue viver 4 anos. Até que então ela foi recolhida. Partiu. Então veja como ele foi usado por Deus para influenciar tantas pessoas. Não só no seu tempo. Nós temos hoje um dos maiores escritores do nosso tempo, para mim, é o Tim Keller. E você lê Tim Keller, parece que você está lendo C.S. Lewis. E ele fala que ele foi muito influenciado por Lewis. O Tim Keller fala. Muitos chamam ele de o C.S. Lewis do século XXI. Isso. O homem é um monstro. Não, meu Deus. É a mesma impressão que eu tenho quando eu leio o C.S. Lewis e o Tim Keller. Eles te conduzem a um lugar que você compreende. É uma mensagem que você, não, eu sei o que eu acabei de ler. Eu entendi. E não é uma mensagem carregada de religião, né? Não. Tem nada a ver. E o que me chama a atenção é justamente isso, né? O Lewis fala sobre respeitar as diferenças. Quando você usa o exemplo da casa, que quem chega na casa encontra logo saguão, né? Tá bem aqui. Salgão Posso ler essa parte? Pode ler. Diz assim, ó. O cristianismo puro e simples é, antes, como um saguão de entrada a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado o meu objetivo. Mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. Isso mesmo. Ou seja, ele está dizendo assim, não se Perfeito. limite. Eu vou falar disso aqui, mas existem coisas mais profundas e vocês precisam adentrar nesse ambiente mais profundo. Ele fala que respeite quem encontrou o outro cômodo. Porque se ele tiver verdade. no cômodo errado, ele vai precisar muito mais das suas orações. Perfeito. Então não adianta você estar... E ele também diz... Gente, essa lucidez a gente precisa tanto. E ele também diz que alguns que estão em alguns cômodos que você entende que não é o certo, pode ser que não seja totalmente certo, mas não quer dizer que seja totalmente errado, porque alguns estão apontando para o certo, entende? É como se tivesse já algumas verdades ali. Sim. Algumas verdades ali. Sim, muito bom. E, para finalizar, a introdução. O que mais marcou você na introdução? O que me marcou foi quando ele fala sobre a palavra cristão. Foi o que me marcou, porque ele diz que a palavra cristão chegou em um ponto de se tornar inútil. Foi reduzida e nos dias de hoje ainda é assim também. Sim. Se no tempo dele ele percebeu isso, no nosso ainda tem. Que é a questão de, quando fala assim, fulano é cristão, reduz a essência, a profundidade do nome cristão a um homem bom. Sim. A um bom comportamento, a um bom cidadão. Sim. Entendi. Aí eu lembrei do que o Porsche falou. Se você tirar Cristo da Bíblia, o que sobra nela? Um livro de moral. que conta histórias morais. Isso. Nada mais do que isso. Aí ele diz o quê? Ele diz, eu conheço Paul Washer. E Paul Washer precisa mais do que provérbios e lições morais. Paul Washer precisa do poder de Deus. Não, se tirar o evangelho, sabe o que sobra? Moisés. Meu Deus, pastor. Isso mesmo. Se tirar o evangelho da igreja, sobra uma sinagoga. É isso aí. Histórias de moralidade. Meu Deus, tô de fora. comportamento. De bons fora. homens. De bons homens. Então ele diz fizeram boas que coisas. reduziram a isso. É uma crítica que ele faz. Porque não tem a ver com ser um bom homem. Aí tem a ver com você viver de fato como um cristão. Ele fala isso no prefácio. A introdução, quem escreve é uma... Deixa eu ver o nome da moça aqui. Você que é bom de inglês, fala aí. Kathleen Norris. É isso aí. E no prefácio ele fala sobre isso mesmo. Colocaram o cristianismo dentro de uma caixinha, né? E o cristianismo não é isso. Mas o senhor perguntou sobre a introdução, né? Sim. A introdução... Lewis, ele sempre reconhece que o problema dessa geração, ele falar daquela geração está em guerra, era deles, né? Era nossa. É o pecado que nos atingiu. Nós somos os culpados.
Entendeu? Sim. Então, qual é o problema do mundo? Nós somos o problema. Porque Deus criou o mundo perfeito. Verdade. Exatamente. Né? É verdade. Mas nós somos o problema. Então, a geração de Lewis teve guerra, a nossa tem. E sempre terá, porque homens são o problema da humanidade. Né? Então, nós somos o grande problema. O que me chama a atenção é algo que eu até já falei para vocês aqui, como que ele usa as metáforas. Ó, a gente acabou de falar da figura de uma casa. Cara, isso é muito Aí legal. que não entende, né, pastor? Você pode... Qualquer pessoa vai entender. Ah, entendi. Então quer dizer que tem um lugar que é comum a todos. Ele consegue encontrar uma metáfora que faça todo mundo compreender o que ele está dizendo. Então isso me chama a atenção muito. Mas, meus amigos, hoje nós falamos, ainda nem começamos a falar do livro. Meu Deus. Próximo podcast nós iremos falar sobre o livro 1, o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Muito legal. Uau! A lei natural. Vai ser... Imagina, cara, Romanos aqui vai rolar É verdade. do começo é ao verdade. fim. Então, desejo muito que tenha abençoado vocês. Mas, pastor Calésio e pastor Luciano, o que esperar deste livro? Não espere nada menos e nada mais do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque não tem nada mais, né, pastor? É. Gostei dessa, pastor. Poderia encerrar com essa frase. É. Se eu falar, vai estragar. Mas o cristianismo puro e simples, cara, ele assim, ele tem que ser um livro que precisa ser relido todos os anos. Porque ele é um livro que te destrói. Destrói teus conceitos, teus preconceitos, tira muita coisa, tira muita religião de dentro do coração. Muito. E aí o cara que lê C.S. Lewis, ele e relê, né, ele tem um encontro com o cristianismo. Entendeu? E aí ele vai se aprofundar, vai chegar em Cristo, vai chegar na Bíblia, não tem jeito. Vocês perceberam que este livro foi uma das providências de Deus para a BP estar vivendo o que está vivendo agora. Fica difícil a gente encontrar um elemento, né? Sim. Lá atrás, a gente leu aquele livro Ego Transformado. Nossa, meu seria Deus. bom, seria bom um dia. Vou fazer um podcast sobre ele. E a gente leu aquele livro, virou uma série, e a gente começou a mergulhar. Aí começamos a fazer outras séries, Encontrando Cristo. Lembro. Lembra? Sim. Encontrando Cristo no Velho Testamento, não foi Sim. isso? Então a gente A própria série sobre o Evangelho. a série sobre o Evangelho e a mentoria de pregação, Sim. né, que ajudou também. Então foi uma série de coisas. Mas, meus amigos, se você ainda não tem esse livro, adquira. É importante para você acompanhar o que nós estaremos falando aqui. Mas olha, um livraço, um instrumento de Deus para levar homens que lutaram muito, se esforçaram, deram o melhor e não conseguiram. Mas quando lê esse livro, descobre que o caminho está mais perto. O caminho é se curvar, se prostrar, reconhecer que não pode, e aí então acessa um poder extraordinário que é o poder do Evangelho. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo IFTcast. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de acessar aí o sininho para receber as notificações, compartilhe esse link aí para todo mundo e comenta algo aí no chat. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Falou, galera. Abraço. Tamo junto, pessoal. Falou.